É que eu não anotei tudo da aula passada, aí eu anoto no computador, porque eu fiquei com preguiça de digitar e no computador fica mais bonitinho. Aí eu anoto com o número de aula. A aula 7 já está lá, inclusive está no YouTube também. Que fica Eu vi, eu fui pesquisar hoje mais cedo, eu fui pesquisar o conteúdo para ver se tinha outra pessoa falando de alguma coisa da sua matéria, planejamento de navio. Aí apareceu um monte de aula sua. As minhas aulas? Todas as suas aulas apareceram. Porque eu vou colocando no YouTube, porque foi uma ideia do pessoal da própria Liga Educacional. Né? Na outra faculdade que eu dou aula, a gente não pode colocar a aula da gente no YouTube. Mas o pessoal da Liga falou para a gente colocar no YouTube e depois compartilhar com vocês lá na Liga, porque fica mais fácil de vocês entrarem, para vocês assistirem. E aí você pode assistir do celular, do computador, né? Você pode assistir de qualquer lugar, até na televisão, né? Hoje as televisões que são smart, dá para você assistir o YouTube. Então dá para você colocar na aula e meu marido está chegando com alguma miniatura aqui, acho que eu vou mostrar para vocês, né? É que ele tem umas miniaturas de equipamentos de movimentação de containers. Ah, é um Rich Stacker. Olha que bonitinho. É um Rich Stacker, ó. Ele carrega o container, tem a lança. Daqui a pouco a gente vai ver sobre ele, eu vou mostrar para você. Ah, que bonitinho, ele sobe e desce. Ah, obrigada, Alva, de presente. Daqui a pouco eu vou mostrar para vocês. Olha, é uma gracinha, ó. Meu containerzinho aqui. Oi, Isabela, tudo bem? Cadê? Foi a Isabela que entrou, foi? Oi, boa noite. É um Rich Stacker. Daqui a pouco eu vou mostrar para que ele serve. Ele carrega o container em curtas distâncias. Ele é sobre pneus. Ai, adorei. Ele tem essas miniaturas lá dentro, ele dá aula de logística. E aí ele vai comprando essas miniaturas que ele gosta de mostrar para os alunos, né? Eu acho muito legal isso. Quando a gente está em aula presencial é mais legal, né? Esse aqui tá novinho, estava dentro da caixa, ele acabou de tirar da caixa. Gente, falta muita gente, será? Falta, né? Nós estamos em 8 aqui. Falta a sala toda, praticamente. Falta a sala toda. Esse pessoal tá me dando cambal, viu? Não estão assistindo aula, eu vou começar a dar falta, eu vou começar a dar prova surpresa. Vou começar a dar prova surpresa para quem está na aula. Quem não está vai ficar com 0. Eu quero ver se o pessoal não vai entrar. Eu não gosto de ser esse tipo de professora, porque eu acho que isso é chantagem. E eu não gosto de ser chantagista. Mas poxa, o pessoal está mancando comigo. A minha turma de quinta-feira tem pouco aluno, mas a de terça tem bastante. Cadê os meninos dessa sala e as outras meninas? Vou mandar mensagem no grupo. Manda lá, Ellen. Fala lá, a professora está chamando, diz que vai dar prova. Ah, você vai ver, todo mundo vai entrar. Se quer entrar nos próximos 10 minutos, vai ficar com 0. Olha lá, o Leonardo escutou eu falar. Leonardo está sem som. Eu falei literalmente isso, professora. A professora está chamando e disse que vai dar prova. Daqui a pouco começa a entrar todo mundo. Daqui a pouco o pessoal começa a entrar. Gente, a professora está chamando. Eduardo, foto, Guilherme, Mariana, Jonatas, todo mundo sem foto. Eu preciso ver a cara de vocês. Eu estou com carência de ver gente. Professora, acabei de fazer esse e-mail aqui da faculdade, ainda nem editei direito, mas vou colocar uma fotinha. Isso aí, Guilherme. Aí, Leonardo está aparecendo. Leonardo, você não está sem barba e bigode na foto, você está de barba, né? Acho que é barba que você está na foto. Está sem som. Voltei a trabalhar e tive que fazer a barba. Obrigado. Ah, é? Não pode? Não pode. Que coisa mais... Que ditadura. Pois é. Gente, são 7h10. Acho que eu vou dar mais 5 minutos para entrar mais gente. Bota o terror aí no grupo, Ellen. Coloquei, professora. A Vânia também. Eu não sou muito boa a fazer essas coisas, não. Eu fico com dó depois de um tempo. Não, né? Eu gosto de ver os outros sofrer, aí depois eu fico com dó.
Aí o pessoal vai começar, você falou que ia ter prova, a professora não deu prova. E eu vou fazer de conta que eu não sei de nada. Eu também, eu falei, oxi, pensei que eu mandei da matéria certa. Nossa. Olha lá, tá entrando mais gente. Bruno, E aí, professora, tudo bom? Boa noite. bem, tudo certo. Bruno tem foto aí, tá vendo? Se eu encontrar o Bruno na rua, eu vou cumprimentar. Mas se eu encontrar o Jonatas, eu não vou cumprimentar, não sei a cara dele. Professora, esse Oi. e-mail da faculdade eu não editei, não, mas na minha conta tem minha foto. Então, mas põe aí no e-mail da faculdade depois. Vou colocar. O e-mail institucional serve para vocês entrarem nas aulas, né? Entrar na liga. Vocês têm que começar a se acostumar a usar ele, né? A Ellen não conseguia pegar a matéria hoje, né? Pedir autorização. Professora, eu não sei o que está acontecendo, mas tem algumas pessoas, inclusive eu, que quando eu entro com o e-mail institucional, mesmo que seja para entrar no Drive, ele não entra direto, ele pede acesso. Eu até fiquei pensando, será que eu estou usando meu e-mail? Aí que as fotos são igual. Aí eu peguei e mudei a foto do outro e-mail para não confundir. E tá do mesmo jeito, não entra, fica pedindo para liberar acesso. Não foi só na sua matéria, foi mais de uma. Estranho, né? O pessoal que me pede liberação de acesso para as aulas, me manda, igual você fez hoje, me manda uma mensagenzinha que eu libero na hora, porque às vezes eu vou ver o e-mail só no dia seguinte, aí vocês ficam esperando a liberação, mas se me mandar uma mensagem, aí eu já entro no e-mail no próprio celular e já dou autorização. Maiara, tudo bem? Entrou agora. O pessoal tá com medo. Tá entrando. Aí, né, tem que fazer chantagem com vocês para vocês entrarem na aula. Eu nunca vi coisa igual. Começar a fazer igual a professora primária. Provinha surpresa. Gente, a aula de hoje é mó legal. A gente vai falar sobre equipamento. Ó, trouxe até carrinho, ó. Trouxe carrinho para mostrar para vocês, para a gente brincar, ó. Depois a gente vai ver como é que ele funciona. Um Richtstacker. Não dá para trazer um transtainer nem um portainer, mas um Richtstacker dá para a gente trazer. Se bem que a gente viu na internet miniatura de transtainer e de portainer. Gente, vou compartilhar e vou começar. Vamos lá, uma janela. Equipamentos, compartilhar. Gente, na aula passada, foi eu compartilhar e entrou gente para pedir autorização. Na aula passada da outra turma, eu tive um probleminha que eu estava passando a apresentação e o slide ficou congelado. Então, se por um acaso o slide não mudar e vocês virem que eu estou falando alguma coisa e não está mostrando a foto, vocês me avisam, porque está dando uns panes. Eu não sei se é do meu computador, se é da minha internet, eu não sei exatamente do que é. Aliás, deixa eu ver até se eu estou na rede certa aqui. Não estou na rede certa. Bom, vocês estão vendo a apresentação aí? Oui. Oui, foi francês, é isso? Foi, sou fluente. Chique. Mentira. Aqui, ó. A gente vai falar hoje sobre equipamentos para movimentação de containers. Essa é a nossa aula número 7, tá? Eu coloco o número na aula para vocês poderem se basear onde que a gente está do planejamento, tá? Então, primeiro que a gente vai falar aí é sobre um pouquinho sobre movimentação de carga e falar que o setor portuário movimenta cerca de 900 milhões de toneladas por ano, né, de carga. Então, o setor portuário aí é o campeão em movimentação de carga, então a gente sabe que a gente tem um grande investimento nessa área portuária exatamente, né, porque o número de carga, né, a quantidade de carga movimentada é muito alta e 90% desse valor está aí na área de exportação, né? São os países exportando, né, coisas. Então, logo, se a gente tem a exportação de um lado, a gente tem a importação do outro, né? Eu exporto para alguém que está importando. Então, a movimentação é muito grande do país para a exportação, né? Então,
Para que o pessoal está comentando aqui no grupo, deixa eu ver o que estão falando. Estou saindo do trabalho. Não, o pessoal tá com medo. O pessoal está saindo do trabalho, não tem problema. A gente espera. A hora que chegar. Então, gente, para dar para o mercado nacional essa infraestrutura portuária, é preciso que haja muita ampliação, né, muita modernização nos portos, muito investimento, né? Todos esses equipamentos de movimentação portuária, de movimentação de contêiner, movimentação de carga de um modo geral, são equipamentos de alto custo, né? São equipamentos muito caros. Então, existe aí uma preocupação muito grande no investimento para que cada vez mais possa a gente viu aí na aula passada como é que era o carregamento de carga antes de existir o container. Agora, vocês imaginam que se não tivesse também todos esses equipamentos que a gente tem de levantar, de colocar o container, de transportar, de movimentar esse container dentro do porto e dos caminhões para o porto e do porto para os navios e assim por diante. Um carregamento demoraria aí semanas para se fazer um carregamento de um navio, né? E hoje não se tem dinheiro e nem tempo para isso, né? Hoje urge, né? Tem a urgência da carga estar aí, está sendo movimentado e está sendo entregue aí nos portos de destino. A gente já está com um problema aí que falaram assim que o Natal vai ser adiado, né? Porque a gente está com um grande problema aí de falta de navio, de falta de equipamento, de falta de container, né? Tá tudo bagunçado, né? Então, para um problema danado. Eles estão carregando. O meu marido estava lendo agora uma notícia para mim que eles estão carregando container em navio de carga geral, porque não tem porta-container. Né? Então, a pandemia desregulou tudo, né? Todo o processo, né, normal de ter o equipamento certo no local correto, né? Toda a logística dessas coisas ficou toda meio bagunçada aí com a pandemia. E também a gente teve números e crescimentos muito irregulares, né, com a pandemia. Então, aí, agora, essa semana a China está fechada, que eles estão em festividades lá, então eles não estão mandando nada. Mas tá tudo muito bagunçado, está tudo muito complicado. Então, ainda falando da movimentação, né, o desenvolvimento do transporte marítimo, né, e esse aumento mundial de container, porque eu mostrei para vocês na última aula um pedacinho de um porto na China, de um terminal de contêineres na China. Então, tem container até onde a vista alcança, né? Então, esse crescimento absurdo, eu preciso pegar os números lá no site de gerenciamento de container para trazer para vocês os números de containers que são movimentados aí por mês e quantos que são movimentados por ano, quantos que saem de operação, quantos que entram em operação, são números bastante interessantes, né? Então, esse aumento de movimentação do container, esse aumento da compra e da venda, da importação e da exportação, fez com que fez esse desafio logístico, né, para as empresas, para que a gente pudesse investir mais, né, para que a gente pudesse colocar mais tecnologia e mais agilidade no transporte de cargas. Então, foi muito importante, né, todo esse desafio, foi muito importante fazer um planejamento, né, e é claro, sempre aliando a logística não pode ficar de lado em tudo isso, né, a logística é muito importante, e aí é necessário aproximar todo o conceito da logística ao planejamento e da atividade de movimentação portuária, né, a gente precisa saber o que é logística e saber como que isso vai se aplicar nas atividades portuárias de movimentação, principalmente, não nas atividades comuns, mas nas atividades de movimentação de carga. Então, esse avanço da tecnologia, né, e todo esse crescimento da movimentação de contêineres no mundo trouxeram essa nova dinâmica para o ambiente de transporte marítimo, principalmente dentro do porto, né? Então, hoje a gente passa pelo porto e a gente vê o quê? A gente vê muito maquinário, a gente vê muito equipamento e menos gente trabalhando, né? A gente tinha antes, as imagens que a gente pega de porto aí, nas imagens mais antigas, a gente vê um grande número de pessoas
e um menor número de equipamentos. Hoje a gente vê um grande número de equipamentos, menor número de pessoas. Isso é ruim, por um lado, porque a gente tem aí um número de pessoas menor, né, com emprego, mas a gente tem aí uma agilidade muito maior. É claro que a gente tira as pessoas dessa obra braçal, mas a gente coloca as pessoas nas obras especializadas. Diminui o emprego braçal, mas aumenta os empregos intelectualizados, os empregos que precisam de pessoas especializadas, como vocês que estão aí se formando em gestão portuária, que estão procurando uma especialização para que vocês possam atuar. Ninguém está querendo aqui carregar container nas costas, né? A gente está querendo saber como que se gerencia isso e como que se faz isso de uma maneira que não seja braçal mais, né? A gente está precisando mais de mentes pensantes da área científica, da área acadêmica, que seja investido aí no estudo e no conhecimento, para que a gente possa cada vez mais ter maquinários que façam o trabalho pesado, né? E pessoas fazendo trabalhos intelectuais, movimentando esses trabalhos pesados, né? Então, você vê um equipamento desse tamanho, igual esse que está na foto aí, e você vê... Está passando uma ambulância a 1.000.000 por hora aqui. Não sei se é ambulância ou polícia. Então, se você vê um equipamento desse tamanho aí, você vê nesse espaço que a gente está enxergando aqui 3 pessoas nessa foto. Deve ter uma pessoa dentro do caminhão, né? Então, a gente vê que é muito mais gente trabalhando nos postos operacionais, assim, operando essas máquinas, do que gente mesmo carregando ou fazendo algum esforço físico, né? Então, é muito importante que haja esse investimento cada vez mais na área científica, na área de especialização, na área do que vocês estão fazendo aí em uma faculdade de gestão portuária, por exemplo, para trabalhar na área da gestão, né? E não para trabalhar como o cara que é o estivador, o cara que carrega o saco nas costas, né? Então, na verdade, hoje há um investimento grande para que as pessoas sofram cada vez menos com esses trabalhos pesados, né? Então, é importante que a gente invista na educação, é importante que a gente invista no estudo, e é por isso que a segunda parte da aula, eu vou dar uma aula um pouco mais acadêmica, né? A gente vai falar um pouquinho sobre o projeto, e eu vou falar um pouco mais sobre essa produção científica, que é importante também para a área acadêmica, e aí a gente vai começar a tomar pé, né, e consciência da importância do estudo, né, nessas classes, né, nessas faculdades que se dizem tecnológicas, né? Fala, vou fazer faculdade de tecnologia, faculdade de mão de obra. Não, gente, não é faculdade de mão de obra, é faculdade para que você possa trabalhar com a tecnologia aliada ao conhecimento e ao saber, né? Ainda falando sobre movimentação de carga, né? É claro que com toda essa evolução e com toda essa tecnologia que começou a acontecer, o que foi necessário, né? Eu fiz o container, eu fui lá e criei o container, né? O nosso amigo lá, aquele senhorzinho da aula passada, foi lá e criou o container. E aí, o que eu preciso? Eu preciso de navio. Eu preciso de navio para carregar esses containers. Eu preciso investir em navios maiores, em navios que sejam específicos para containers, né? Então, eu preciso fazer isso para que eu tenha uma minimização de custo e um aumento de serviço aí prestado para os meus clientes, um nível de serviço maior, né? Então, aqui também está mostrando um outro equipamento, né, de container, está mostrando aqui que isso é um transtainer, né? E ele está mostrando aqui o spreader, daqui a pouco a gente vai ver tudo isso. E aí, a grande novidade, né, nessa área aí de transporte de carga containerizada foi o navio celular. O que é um navio celular? É um navio que a gente carrega na bolsa e atende a ligação? Não, não é nada, tem nada a ver com celular de telefone, tá? Celular de célula. Na verdade, é um navio que vai ter todas as células, eu vou mostrar a foto para vocês, né? Ele vai ter todo lugar certinho para colocar cada container. Esse é um navio celular visto de cima, né? Deixa eu pegar aqui meu ponteiro. É um navio visto de cima e olha como está tudo arrumadinho, né? Está tudo arrumadinho por quê? Porque esse navio é um navio celular, ele já é preparado e ele é projetado para que a carga seja colocada no local correto, nas baias. A gente vai aprender tudo isso mais para frente, todos os nomes, né? Baia, fila, tudo isso a gente vai
vai começar a entender. Meu marido foi dar aula lá dentro e o gato está reclamando porque ele entrou, fechou a porta e não levou ele. É mole um negócio desse. Então, esse navio aqui vai ter todo lugar certinho. Tem uma foto melhor no próximo slide. Ó, esse aqui é um navio celular, uma imagem de um navio celular, né? Cada quadradinho desse corresponde a um container. Ele é numerado, olha, as filas são numeradas, né? As fileiras numeradas e para a pilha, né? São as pilhas e as baias numeradas para quê? Para que a gente possa encontrar o nosso container aqui dentro. Então, esse é o princípio aí do planejamento de navios, que é o foco da nossa matéria. Então, quando a gente for fazer um carregamento de um navio de containers, a gente tem uma coisa chamada plano de carregamento. Dentro desse plano, eu tenho que saber exatamente onde vai cada container, de cada armador, de cada dono, se ele é de 20 pés, se ele é de 40 pés, se ele é um container de carga geral, se ele é um container reefer, se ele é, né? Eu tenho que saber exatamente quem ele é e onde ele vai. E tem alguém que fez esse planejamento. Tem alguém que sabe exatamente onde está cada container. Existe um mapa disso e isso é feito para que a gente possa ter um controle total de onde estão aí localizados os containers dentro do navio. Então, esse navio celular ele vai ser destinado para a movimentação de containers e toda a sua estrutura é construída para armazenar containers de 20 e de 40 pés, né, com todos os tipos de mercadoria. Então, a gente tem duas medidas de containers, a gente já viu isso na aula passada, o de 20 pés e o de 40 pés, que é exatamente o dobro de um de 20 pés, o dobro no comprimento, né? A gente já falou que a altura e a largura é a mesma, mas o comprimento é o dobro, né? Então, a célula vai ser feita para um container de 20 pés. Se eu tiver um container de 40 pés, eu vou usar duas células. Então, ele é celular baseado no tamanho do container de 20 pés. E aí, se eu tiver que colocar um de 40 pés naquele espaço, ele vai estar usando, então, duas células de 20. Então, a célula do navio celular, ela é para 20 pés. Então, a capacidade do navio ela é contada a partir da quantidade de containers de 20 pés que eu ponho lá dentro, que eu posso pôr lá dentro. Digamos que eu fale para você, olha, meu navio é para 1.000 containers de 20 pés. Isso significa que eu posso colocar 500 containers de 40 pés, tá? Então, é um número chutado, evidentemente. Então, eu tenho que sempre imaginar que a célula é projetada para container de 20 pés, porque eu sei que de 40 pés é exatamente o dobro. Então, uma célula é para um container de 20 e duas células é para um container de 40. Aqui é um navio celular visto de cima, olha só. Isso é o que a gente chama de células, tá, gente? A gente está vendo de cima aqui como se fosse um gaveteiro, né? A gente tem aqui tudo certinho, já na medida para colocar os containers aqui dentro. Então, quando isso é colocado aqui dentro, isso tudo é mapeado para eu poder localizar a carga dentro do navio. Então, ele é mapeado e na hora que ele entra, ele já vai entrar no lugar certo, e na hora que ele sai, ele já vai sair também no lugar certo, para quando ele for retirado, né? Quando eu for descarregar esse navio aí, esse porta-container, eu descarrego ele no porto, o caminhão tem que chegar, ele tem que saber rapidamente onde está a carga dele e rapidamente ele vai receber o container dele, o container certo no caminhão dele. Ele vai ter que transportar o container certo, né? Ele não pode levar aí o container errado para o cliente dele. Bom, então, o primeiro equipamento que a gente vai ver hoje são os guindastes, né? Guindaste é uma palavra comum aí, todo mundo sabe, todo mundo já viu um guindaste, né? Um guindaste serve para erguer alguma coisa, né? Ele é um equipamento que ele pode ser mecânico, hidráulico ou elétrico, e eu vou utilizar eles em grandes cargas, né? Em cargas de grande volume, né? De grande peso e volume, né? Então, eles vão ser empregados aí em várias coisas, não só na área portuária, mas eu também posso usar em áreas industriais, posso usar na construção civil, né? Posso usar aí em diversas atividades, né? O que a gente está falando aqui é um guindaste desse tipo aqui, um guindaste que vai içar
o meu container, né? O guindaste está aqui, né? Nesse local, ele vai descer, pegar o meu container, subir, se movimentar nesse trilho e levar até onde ele tem que ir, tá? Ele é movimentado aqui, ele é colocado sobre pneus, e aí tem vários tipos. Peraí, gente, deixa eu ir lá na sala autorizar a entrada. Pronto. Aí tem vários tipos de guindastes, dos mais simples até os mais complexos, né? Que vão movimentar aí a minha carga, tá? Então, esses modelos de guindastes, eles são disponíveis aí, são classificados de acordo com a capacidade de carga que eles podem erguer. Então, dependendo da carga que eles vão içar, né, do peso dessa carga, a gente vai ter um tipo diferente de guindaste. Eles podem ser os guindastes de pórticos, né, que são aqueles guindastes que têm aquela estrutura fixa, né, do lado, como eu mostrei na primeira foto, e o guindaste ele fica se movimentando dentro. Eles vão ter os automotivos, os de torres, os flutuantes, tem vários tipos de guindastes. Esse daí é um guindaste fixo, né, ele tem uma torre fixa, e o guindaste é o que está aqui nessa ponta. E perdi meu ponteiro. O guindaste está aqui na ponta, né, da haste, o guindaste está aqui, ele está içando dessa forma aqui, então ele é um guindaste de torre, né? Eu tenho outros tipos de guindastes mais sofisticados, né? Essas hastes aqui, ó, isso que se chama haste, né? Essas hastes são retráteis, né? Elas vão aumentar ou diminuir de acordo com a distância que eu tenho que levar esse container. Aqui eu tenho 2 guindastes içando um container de 40 pés, reefer, né? A gente vê que ele é reefer porque tem a ligação aqui atrás, deve ser um container pesado, pelo jeito, né? E aqui a gente tem um de pórtico, né? Que o pórtico é essa estrutura fixa metálica aqui vermelha. Isso é um pórtico, né? Esse pórtico ele é movimentado. A gente movimenta ele em pneus. Ele gira em pneus, né? Pneu mesmo comum. E o guindaste está aqui, ó. O guindaste é essa parte aqui que vai correr aqui dentro. Aqui eu tenho um trilho aqui em cima. E nesse trilho ele vai movimentar para frente ou para trás para compor uma pilha de containers, para colocar o container na pilha ou para tirar o container da pilha, né? Depende aí da operação que eu estiver fazendo. Então, esse guindaste, ele funciona dessa maneira. Então, ele pode ser assim, né? De lança, ou ele pode ser de pórtico, né? Esse pórtico fixo, isso aqui se chama pórtico, né? Essa estrutura se chama pórtico. Aí eu vou falar sobre o spreader. Eu já falei sobre spreader quando eu dei uma das primeiras aulas aí, eu mostrei para vocês o que era um spreader. O spreader é aquele prendedor, né, que vai prender o container, né, que vai fixar o container. Então, a gente vai ver aí o que é esse spreader que eu vou ter que acoplar no meu guindaste, né? O guindaste vai fazer a força para poder içar ou para poder repousar esse container, mas para fixar o container na ponta desse guindaste, eu vou precisar desse equipamento chamado spreader. E aí a gente vai ter vários tipos de spreaders no mercado, né? Desde aqueles mais simples, daqueles spreaders que são simplesinhos, até os mais sofisticados, que são mecânicos, com alta tecnologia. Para içar e para movimentar container, que é de carga de grande peso, a gente vai precisar de spreaders mais sofisticados um pouco, tá? Então, aqui eu tenho uma imagem de um spreader. Aqui, o container vem aqui embaixo dele, tá, gente? O container vai aqui. Isso, todo o equipamento que ele é retrátil, posso pegar um container de 20 pés ou um de 40 pés. Então, esse tamanho dele aqui vai depender do tamanho do container, né? Ele vai ficar maior ou menor. E aqui nas pontas eu vou ter o que eles chamam de lock, né? Que é o que vai prender o container, que vai segurar o container para eu poder fazer essa movimentação de erguer um container, movimentar, sem ele cair na cabeça de ninguém, né? A gente já pensou, se não estiver bem seguro, se o container cai na cabeça de alguém no meio do caminho, mas não sobra nada, né, gente? Então,
a gente ainda falando sobre spreader, a escolha adequada do spreader vai influenciar aí positivamente na performance do navio. Por quê? Porque de acordo com o tipo de spreader que eu tenho no meu guindaste, né, no meu equipamento, esse spreader vai me proporcionar maior rapidez ou menor rapidez na carga e na descarga, no navio. Então, a escolha adequada é muito importante. Eu preciso saber, né? Quem está à frente de escolher o equipamento precisa saber exatamente o que está fazendo, precisa exatamente saber que tipo de carga ele está carregando, qual é a pressa que ele tem para carregar e descarregar aquele navio, né? Porque é isso que vai ditar a velocidade e a eficiência, né, da performance operacional desse navio. Então, a estrutura do spreader é feita a partir de uma base retangular que vai se acoplar perfeitamente no container. Olha aí, um spreader aí com um container de 40 pés. Então, eu tenho aí o guindaste, né? Essa parte de cima é o meu guindaste. Isso daqui amarelo é o spreader que está fixando num container de 40 pés. Aqui eu tenho uma máquina que vai içar esse container, levantar e vai levar ele aí para onde ele tem que ir, ou para uma pilha, ou para dentro do navio, né? Depende aí, ou para dentro da carreta, né? Se ele é um equipamento que está indo aí para a rua, que está indo para a estrada. Então, é muito importante que esse spreader aqui, como ele está carregando um container de 40, né, ele tem que ser forte, resistente, e assim, da mesma forma, o guindaste também, né? Aqui eu tenho uma outra imagem de um spreader, né? Aqui ele é todo feito, todo o controle dele aqui nessa parte de cima, existe aqui toda a parte que vai ficar alguém operando esse spreader, e aqui estão os spreaders, são essas partezinhas vermelhas que vão descer e vão acoplar aí no container. Eles vão ter esse dispositivo de travamento e destravamento, que é essa parte vermelha que vocês estão vendo aí na foto, na imagem, né? E eles são mecânicos e eles funcionam com sistemas de pistão hidráulico, né? E eles são automáticos. A partir do momento que ele chegou no container, ele viu a medida do container, ele automaticamente já vai acoplar e fazer aí a pressão necessária. Então, a gente também tem alguns spreaders que realizam um movimento de mais de um container por vez. Gente, eles são animais, esses spreaders. Porque a gente tem spreader que movimenta 4 containers de uma vez só. Tem uns de 2, que movimenta 2 de uma vez. Né? Aqueles que eu mostrei anteriormente era de um container. Agora a gente vai ver de 2 e de 4, né? Eu trouxe 2 imagens aqui. Esse aqui está movimentando 4 containers de uma vez só. É um equipamento e é um spreader específico. Esse spreader é a parte amarela aqui, essa parte amarela em cima é o spreader, né? Então, percebe, ó, tem 2 e 2, são 4 containers de 20 pés que ele tá içando e movimentando por um pórtico, né? Isso aqui está num pórtico, tem uma haste que está rodando sobre trilhos, né? E ele tá carregando 4 de uma vez só. Esse outro aqui vai pegar 2, ó. Só que ele vai pegar... Esse aqui está carregando 4 de 20 pés, só que esse aqui vai pegar 2 de 40 pés. Olha, ele é duplo, tá? Eu tenho esse primeiro e esse segundo, ele vai descer e vai pegar 2 containers de uma vez só. Numa operação casada e simultânea. Ele vai pegar esses 2 containers, subir os 2 ao mesmo tempo e levar os 2 ao mesmo tempo para algum lugar que já está preparado para receber esses 2 containers de 40 pés. É genial, né? A gente fica olhando isso... Né? E eu quero que volte logo aí, tomara a gente volte às aulas presenciais para a gente poder marcar uma visita técnica. Eu quero levar vocês para a gente fazer um passeio de escuna no porto, e aí a gente vai ver várias dessas máquinas trabalhando. Quero ver se eu agilizo aí com o coordenador da gente fazer uma visita técnica para pegar uma dessas lanchinhas que tem aí no porto, como é que chama essa? Escuna, pegar uma escuna e passear e ver no porto as máquinas funcionando, ver os containers, é muito legal esse passeio. Bom, aí eu peguei esse Animations, eu vou parar o compartilhamento porque eu vou ter que entrar num outro site. Deixa
Vou voltar aqui para a apresentação. Eu vou entrar num site com vocês que vai mostrar como que esses spreaders funcionam, dependendo de acordo com cada container. É bem interessante. Deixa eu tentar compartilhar, vocês me dizem aí se vocês... Eu vou compartilhar a tela inteira, né? Compartilhar, eu acho que é isso que eu tenho que fazer, né? Compartilhar minha tela. Vocês estão vendo aí o site da Elmi? Sim. Tá. Então, esse é um site de animações, é bem interessantezinho. Quer ver? Eu vou abrir esse primeiro aqui para vocês verem como é que o spreader funciona. Ó, ele vai carregar uma animação. Olha só, isso aqui ele vai pegar o container, então, ó, ele vai descer, pegar o container e erguer, tá? Esse é um spreader que vai fazer aí, ó. Ele sobe, desce, pega o container. Esse é um movimento simples. Aí eu tenho esse aqui, que já é um pouquinho mais complexo. Ele é por sucção, ó. Ele só, tá vendo? Ele acopla no container, sobe e desce. Esse é um de 20 pés. Esse aqui é um de grãos, tá? Esse eu acho que é um container de grãos. Deixa eu ver. 6. Ó, ele armou o spreader, desceu, travou, e aí subiu o container, levantou o container. Agora ele vai girar para descarregar os grãos, olha lá. Ele é um tombador. Ele é um container de grãos e ele gira o container para poder descarregar os grãos. Ó. Quando ele abrir a porta, vocês vão ver que ele vai virar, o que tiver de grão aqui dentro vai cair, não vai precisar de ninguém lá dentro varrer o que está lá dentro. Ó. Agora ele abre a porta, está suspenso no local correto, né? Ele tomba o container e o que está de carga lá dentro de grãos vai ser despejado. Ó, esse aqui é para pôr no caminhão. Foi lá, travou em cima, travou embaixo e ergueu. São vários tipos de spreaders. Ah, tem esse outro aqui que também é um girador. Ó, esse aqui é maravilhoso, esse girador aqui. Ó, ele vem por atrás do container, vai agarrar ele por trás, vai travar, ó, desce as mãozinhas, trava, tranca embaixo, ó, trancou, tá travado, tá preso. Olha o que ele vai fazer com o container agora. Ele vai girar ele todo para poder descarregar por cima. Tá? Isso é quando a gente tem aquele container que tem aquele carregamento e descarregamento por cima. Então, ele gira para os dois lados e gira de ponta cabeça, lá. Gira totalmente de ponta cabeça para poder descarregar o que tem pela porta superior. É um outro tipo que ele vem, ó, travou, alinhou 2 containers e vai içar 2 ao mesmo tempo. É aquele spreader que eu falei para vocês que poderia movimentar 2 containers ao mesmo tempo. Tá? Tem esse aqui também que é para caminhão. Esse aqui provavelmente é para aquelas para automóvel, aquela cegonha.
Olha, todo com hidráulico. Desacoplou. Parei nesse. Então, são todos os modelos. Isso aqui é uma empresa, né, que vende esses equipamentos, né, por isso tem essas animações, mas eu achei bastante interessante, porque as animações são bem realísticas, né, e dá para a gente ver exatamente, ó, o travamento, né, como é feito o travamento do container. Esse aí também está pegando 2 ao mesmo tempo, ó. Esse é pneumático. Esse aqui é pneumático. Vocês estão dormindo aí comigo falando, vendo os filminhos, ou vocês estão prestando atenção? Traga um negócio mó bonitinho para vocês, ó. Tá prestando atenção, professora? O nome do site aqui, que tá meio embaçado, não dá para ler? Elme, E de escola, L de laranja, M de macaco, E de escola.com. Ok, valeu. Aí tá mostrando tudo como ele é montado e desmontado, né? Olha lá, ele acopla, né? Quem diria que só por esse negocinho aqui ele levanta um container desse tamanho, né? Aqui são os sistemas de travamento. Como são feitos os sistemas de travamento, ó. Deixa eu ver. Esse aqui é um tombador também. Esse aqui é legal também. Ó, ele vai descer. Essa é uma das fotos que eu mostrei, é um spreader desse aí, que pega o container por cima, travou na porta, travou de novo, destravou para abrir as portas e descarregar. Isso daí a gente pode, para carga granel, tá, gente? É utilizado para carga granel, porque é claro que eu não vou fazer isso se eu tiver aí dentro um monte de vaso de cristal, né? Eu preciso ter aí dentro grão, né? Alguma coisa desse tipo aí que dê para eu fazer esse tombamento e essa carga poder ser despejada em algum lugar sem eu ter que ter gente aqui dentro para varrer, para limpar esse container, né? Aqui é um outro, ó, que vai pegar também do mesmo tipo, só que ele já não pega na porta, ó, tá vendo? Aqui ele acoplava aqui na porta, que isso aqui deixa as portas livres, né? Isso aqui é só para subir e descer e vai deixar essas portas liberadas aí, para poder fazer a ação de carga e descarga. Esse aqui é um outro tipo. Esse aqui já está pegando do caminhão, ó. Ele está pegando o container de cima de um caminhão. Esse aqui já é bem mais elaborado. Já é um sistema, ele tem quatro pernas que vão pegar 2 de um lado e 2 do outro, né? Que vão descer e vão pegar esse container para levantar, né? Então, você supõe que embaixo é um caminhão que tá, essa carga está em cima de um caminhão, ó. Ele acoplou na carga e levantou com tudo, tá, gente? Levantou o caminhão, levantou a carga, levantou tudo, ó. Quer dizer, ele levantou o caminhão, não, ele levantou a parte do truck do caminhão, né? Da carga do caminhão, não a parte do motorista. Aqui é um outro também, do mesmo tipo. Ó. É o mesmo, não?
Pus repetido. E aí é só... Olha lá. Só o spreader descendo e pegando alguma coisa. É um outro tipo, olha lá. É pneumático também. Foi lá, acoplou e levantou. Então, o spreader, ele vai servir aí para poder içar qualquer tipo de carga, tá, gente? Vou voltar lá. Vou voltar lá na minha apresentação. Interessante, né? É um site bem interessante, é um site de propaganda, é um site do fabricante, né? Por isso ele fez aquelas animações, mas eu acho interessante porque aí, a título de vocês entenderem como é que funciona, né? Como é que é o spreader, é bem bacana. Deixa eu voltar lá na minha apresentação. Bom, e aí a gente vai começar a falar dos grandes equipamentos, né? Esse equipamento aqui da foto que vocês estão vendo é um portainer, tá? Ele fica no porto e lá no porto ele faz a operação com os containers, né? Então, ele é um guindaste montado numa estrutura de pórtico, que eu já expliquei para vocês que essa estrutura aí, essa estrutura azul que vocês estão vendo é o pórtico, né? E ele é responsável pela movimentação de cargas do navio para o cais e do cais para o navio. Então, ele faz o movimento a partir do cais. Ele fica no cais. Então, o portainer, né, chama portainer, que ele está no porto, né, ele fica no cais fazendo essa movimentação dos containers que estão nesta pilha aí no cais para dentro do navio e vice-versa, de dentro do navio para o cais na hora de fazer o descarregamento. Ele também é movimentado aqui por um trilho, né? Então, vocês estão vendo esse spreader que está aqui dentro, né? O portainer é o equipamento mais importante na carga e descarga de um navio. É ele que vai ditar qual vai ser a velocidade, como que vai ser essa operação. Então, essa operação, ela depende muito da performance do portainer, né? Então, esse spreader vai ficar aqui, né? E ele vai ser movimentado ele vai descer, pegar o container, vai se movimentar por um trilho e vai levar o container até o ponto onde ele precisa ir. Aqui a gente tem mais portainers, né? Portainer, não portainer, como muita gente coloca. Portainer é uma palavra que existe na língua portuguesa, então é portainer, plural portaineres, né? Vocês vão encontrar muito lugar que fala container, portainer, transtainer, né? Mas é tudo americanizado. A gente tem a palavra na língua, então ela é escrita dessa forma que vocês estão vendo aí, tá? Então, ele é o equipamento que é de maior representatividade na logística aí dos terminais especializados na movimentação de container. Hoje, quem vai ditar o ritmo, né, de toda a carga e descarga vai ser o portainer. Olha quantos aí fazendo uma operação, navio parado aqui, e eles fazendo a operação de levar, né, de carregar esse navio. Então, aqui a gente tem mais um, né? Então, percebem que ele fica ali no cais, né? Então, ele aqui fica parado o navio, aqui estão os containers, né? E aqui está o portainer fazendo a movimentação. Desceu aqui o spreader, desceu, pegou o container na pilha, subiu, correu por esse trilho até o local onde ele... Então, aí ele vai ter que descer, o navio é celular, lembra que eu falei? Ele vai ter que descer no local correto. Então, quem está fazendo a operação tem que ter o quê? O mapa e o plano de carga desse navio. Porque quem está operando tem que saber onde vai colocar cada container, né? Então, é uma operação bastante complicada. E aí tem vários modelos aí fabricados, e ele é hoje um dos equipamentos mais vendidos no mundo, né? De guindaste, um tipo de guindaste que é um dos mais vendidos aí no mundo. Aqui a gente tem mais um, né? Fazendo aí o navio parado. Aí a gente já está vendo que ele tem vários containers que já estão aqui para serem. São 3 lanças aqui, né? O navio está parado. E aí,
cada um desses tem aqui um container que já está pronto para ser levado até o seu local, né? Então, ele é formado por uma estrutura no formato de portal, né? Ele é como se fosse um portal, e aí tem uma lança levadiça que vai posicionar no navio, né? No local certo para poder colocar a minha carga, e ele é utilizado para grandes pesos, chegando a uma capacidade de 65 toneladas, tá? Aí a gente vai falar do guindaste móvel sobre pneus, também conhecido como MHC. Tá? O MHC é um equipamento de grande capacidade operacional, ele é como se fosse uma grua, né? E ele vai ser para elevar, né, e movimentar as cargas dos navios e nos pátios de armazenagem também, né? Ele é bastante flexível, né? Os equipamentos deles são móveis, vão permitir a adaptação em qualquer tipo de implemento, né? E vão ter, a gente vai ver uma foto aqui a seguir, e eles são formados aí por spreaders, gancho, tudo para poder fazer a movimentação do container, né? E ele é menor que um portainer, mas ele tem aí uma série de dispositivos que são complexos para poder garantir a movimentação e a alimentação dos equipamentos, né? Olha aí, ele é como se fosse um robozinho, aqui está muito pequenininho, aqui está um pouco maior, mas ele é sobre pneus, né? Ele tem uma haste, né? Ele é uma torre, né? E aí ele é sobre pneus, ele vai poder se movimentar aqui nesses pneus, e aqui ele vai fazer a operação. Esse aqui está operando 2 ao mesmo tempo, olha, ele está içando 2 containers de 20 aqui, tá? Então, ele vai ter aqui o gancho, né? E aí ele vai pegar e levar, né, de acordo com a distância aí da haste dele, ele vai poder tirar do cais e carregar para dentro do navio, e vice-versa também, tirar de dentro do navio e levar para o cais. Ele tem essa lança móvel, né, que eu mostrei para vocês, ela é móvel porque ela vai, dependendo do tamanho dela, ela vai poder, dependendo do tamanho que você deixa, ela vai poder levar mais longe ou menos, né, o container, né, porque ela vai içar e vai ser retrátil, né. E aí também, como ela é mais compacta, né, ela é mais adequada para fazer o posicionamento dos containers no porão do navio, tá? Então, ó, ela é mais compacta do que um portainer, né? O portainer é uma estrutura muito maior, né? Ela é uma estrutura menor. Então, você está vendo ela aqui, ó, os pneus, ela é como se fosse um tratorzinho que vai andar, vai se movimentar aqui, e aqui eu vou ter o guindaste, e na ponta do guindaste o spreader pronto para pegar o container e levar onde ele tem que ir. Aqui o que vai determinar é essa haste que vai determinar a distância onde esse container vai ser colocado. Eles têm a opção de executar movimentos do container em até 3 baias ao mesmo tempo, tá? Eles podem levantar 3 containers, eles podem levantar um container e pode executar em 3 baias simultaneamente, ó. Vendo? Dependendo ele tem 3 aqui, ó, vai fazer 3 baias ao mesmo tempo. Tá? É um equipamento só que tá com 3, içando 3 ao mesmo tempo. Aqui ele visto de cima, né? Aqui já é um transtainer, desculpe. O transtainer já vai ser um outro equipamento, né? Que também é em forma de pórtico, como aquele portainer que eu mostrei para vocês, só que ele é um transtainer. Ele serve para transportar. Então, o que ele vai fazer? Ele vai tirar a carga do caminhão e levar para a pilha, e tirar da pilha e levar para o caminhão. A pilha que eu digo é que fica no cais. Ele não fica dentro como o portainer. O portainer fica dentro do porto, fica ali no cais. O transtainer vai ficar fora, né? Então, eu faço a operação, ela é casada, né? Eu pego com o meu portainer, eu pego o container, tiro de dentro do navio e trago ele para o cais. Aí o transtainer vem, pega ele e leva para dentro do meu caminhão, tá? Então, essa que é a operação. Então,
Eles têm uma capacidade de 40 toneladas e podem empilhar em alturas de até 5 containers, né? Dependendo do tamanho da haste, ele vai fazer as pilhas, né? Porque ele tem que fazer pilhas de container, ele vai tirar e vai trazer para fazer pilhas de até 5 containers. Aqui ele está com 3, mas ele vai poder, isso aqui é retrátil, vai poder subir e fazer pilhas até 5. Aqui tem um outro em operação, né? A foto não está muito legal, mas é também um pórtico, né? Ele é um pouco menor do que o portainer, né? Ele é mais compacto, né? Até porque a operação é diferente, né? Outra coisa, né? Que eu estou falando, que eu estou fazendo, né? E eles foram feitos para fazer o içamento e vai trasladar o meu container da pilha que está lá no cais até o meu caminhão. Aqui, acho que é essa foto que tem o caminhãozinho. Aqui ele está pegando da pilha, né? Ele vai pegar da pilha e vai levar e vai colocar dentro de um caminhão, para esse caminhão já pegar a estrada aí com o equipamento, tá? Eles vão também se mover sobre trilhos, né? Só que eles vão trabalhar no concreto, eles vão trabalhar no chão mesmo, né? Ali. E vão se movimentar de uma forma limitada pelo vão do equipamento, tá? Dependendo do comprimento do caminhão. Acho que é esse aqui. Aqui, ó. Então, esse aqui, ó, tá vendo? Esse aqui ele tá o pórtico, aqui a imagem também não tá muito legal. Olha, aqui tem um Richtstecker aqui trabalhando aqui do lado, pequenininho, tá? O Richtstecker é para distâncias menores. Mas, olha, aqui tá tirando, ele tem aqui o pórtico, né? Aí tem aqui o guindaste, o spreader. Ele vem, pega o container na pilha, tira da pilha e põe no caminhão, o caminhão parado aqui. Tira da pilha, traz de volta aqui e desce até o caminhão, tá? Esse que é a movimentação dele. Ele não está no cais, ele está já fora do cais, tirando da pilha. O meu portainer trouxe do navio até o cais, agora ele está aqui pegando até a pilha, agora ele está pegando da pilha e colocando no caminhão. Então, são 2 equipamentos que vão fazer a operação. Ó, aqui um desenhinho para a gente saber melhor, para a gente ver melhor como é que ele funciona, né? Ele é mais compacto do que o portainer, mas basicamente ele faz isso. Aqui, digamos que tivesse uma pilha de containers aqui, ele está trabalhando com 2 ao mesmo tempo aqui nesse desenho. Ele desceu, pegou os containers, subiu, rolou aqui pelo trilho, o caminhão está parado aqui, ele desce e coloca no caminhão, tá? E isso é feito caminhão a caminhão, caminhão por caminhão, tá? Para fazer aí o descarregamento para levar, para mandar para a estrada esses caminhões que a gente vê aí rodando na estrada com container, né? Eles são carregados dessa forma. Então, o Transtainer ele é estável, ele também tem aí algumas seguranças com relação a vento, né? Dias que tem ventania, dias que estão mais complicados climaticamente, mas são equipamentos seguros para trabalhar com esses equipamentos. Agora a gente vem no Richtstecker, que é aquele que eu trouxe aqui, que o meu marido trouxe a miniatura aqui para a gente ver. Esse aqui é um Richtstecker, tá? A haste dele é móvel, né? Então ele vem, ele desce, pega o container, sobe o container e caminha lá até onde ele tem que ir. Ele é um tratorzinho, né? Tem um motorista aqui, caminha até onde tem que ir, desce de novo e abre as garrinhas. Eu acho que esse aqui não abre, mas ele abre as garrinhas e coloca o container onde tem que ficar. Quando a gente voltar na aula presencial, eu levo eles para a gente brincar lá na sala. Eu tenho trenzinho também. Então, o Richtstecker ele serve para transportar o container numa distância curta, né? Então, a gente viu naquela foto anterior, deixa eu ver se eu acho ela. Ó, a gente viu naquela foto anterior, né? A gente tem aqui um baita de um Transtainer trabalhando, mas isso não dispensa o meu Richtstecker aqui do lado. Ó, eu tenho o Richtstecker trabalhando aqui também. Ele também pega container de pilhas menores, de locais mais acessíveis e coloca dentro de caminhão. Ele é um pouquinho mais ágil que o Transtainer, ele vai fazer essa movimentação num tempo menor, ele vai fazer essa movimentação de uma forma um pouco mais
rápida, tá? De uma forma mais ágil, mas também ele vai fazer isso em distâncias curtas, em distâncias pequenas, tá? Então, a característica dele é ele ser rápido e ter grande manobrabilidade. Então, qualquer pessoa que saiba dirigir ou pilotar uma empilhadeira, uma coisa assim, vai conseguir, com um pouco de especialização, montar um Richtstacker, pilotar um Richtstacker. Não é como você pilotar um transtainer ou um portainer, que são coisas mais específicas e mais elaboradas, né, mais difíceis aí de se fazer. Então, ó, aqui a gente tem um igual a esse que eu mostrei para vocês, né, que é o tratorzinho, né? Então, ele é baseado num tratorzinho que tem essas hastes aqui, que tem um spreader na ponta. Esse spreader pega o container e eu levo, né? Eu vou carregando esse container aí para onde eu tiver que carregar. Ele não alcança uma altura muito grande, né? Então, quando eu tiver uma pilha de 5, 6 containers, eu não vou conseguir com o Richtstacker pegar o último container da pilha, ele não vai alcançar lá em cima, tá? Então, é para pilhas menores, mas ele serve aí para curtas distâncias, ele quebra um galhão lá. Ó, aqui eu tenho um container que está alcançando, eu tenho um Richtstacker que está alcançando uma pilha de 3 containers. Já não sei se ele alcançaria essa quarta, mas uma pilha de 5 eu sei que ele não alcançaria. Tá? Quer dizer, eu sei não, eu acho. Preciso até me confirmar isso. Né? Então, eu tenho os menores e os maiores com capacidades diferentes de empilhamentos diferentes também, né? Então, esse aqui é um maior, ele vai ter uma lança maior, né, do que aquele anterior que a gente viu, que tinha uma lança menor. Essa lança maior vai pegar aí 3 de altura. Então, dependendo do tamanho dessa lança, a pilha vai poder ser maior ou menor, tá? Então, gente, a gente terminou essa primeira parte. Na próxima aula, hoje eu ainda vou dar aula de metodologia, a gente ainda vai ver uma parte de metodologia aí na parte de científica. E, deixa eu tirar aqui. Na nossa próxima aula, na próxima terça-feira, eu vou dar mais 3 equipamentos desses para a gente ver como é que eles funcionam, tá? Hoje eu vou entrar agora com a parte de metodologia. Alguma dúvida aqui, gente, nessa parte que a gente viu? Alguém quer falar alguma coisa? Alguém tem algum exemplo? Vocês estão aí dormindo, não estão nem prestando atenção no que eu estou falando? Professora, Fala. essa empilhadeira da última da foto, ela se considera empilhadeira de porte grande? Porque, na verdade, ela não é uma simples empilhadeira, ela é um Richtstacker que vai movimentar container, não é uma simples empilhadeira aí, desse tipo de empilhadeira que a gente vê em armazém, né? Ele é um Richtstacker, ele é para trabalho no porto, né? Então, ela é um pouco mais potente, ele é um pouco mais elaborada, né? Como eu mostrei aqui para vocês, ele não é só uma empilhadeira, né? Ela é só container, né? Ele é um transportador, né? Ele vai transportar esse container aí, porque ele vai... Eu não vou só empilhar ele, eu vou transportar. Ele vai servir para andar com o meu container numa distância não muito grande, mas dentro do porto ele vai servir para fazer essa movimentação, tá? Beleza. Beleza? E aí, gente? Mais alguma pergunta? Vamos lá, então, para a parte de metodologia. Eu vou dar... um tempinho agora de metodologia, eu dou intervalo, ou vocês querem fazer o intervalo e a gente faz um intervalo até 20:09? O que vocês preferem? Se eu fizer um intervalo agora, vai ser... Oi, Vânia, você tá aí? Tô aqui. Tudo bem? Boa noite. Tudo bom? Eu nem tinha visto você entrar. Tudo bem. Se eu der um intervalo agora 8h10, a gente volta 20:09. E aí vai até 10:10 direto. Ou então eu começo já a parte de metodologia, a gente para 20:09, a gente para 8h30, dou 20 minutos, a gente para 8h30, acho que é melhor para dividir, né, gente? Vamos trabalhar mais 20 minutos e aí a gente para meia hora, tá bom? Pode ser também. Então vamos fazer 20 minutos de aula e a gente para meia hora. Vamos lá. Agora eu vou falar com vocês sobre um assunto que, na verdade,
sobre formatação, tá? A formatação da ABNT. É importante que a gente saiba isso, por quê? Porque todos os trabalhos que vocês fazem, todos os trabalhos acadêmicos, eles têm essa bendita dessa formatação ABNT. A ABNT não é só uma formatação para falar para você tamanho de parágrafo, para falar tamanho de linha, entrelinha, quanto tem que ser. A ABNT não é só para isso. A ABNT, na verdade, ela vai regular todo o seu trabalho e vai dizer como que você tem que citar uma fonte, como que você tem que fazer a referência daquela fonte. Na verdade, a ABNT serve para padronizar um trabalho acadêmico, né? Então, todo trabalho acadêmico regido pela ABNT, ele tem que ter aí uma formatação específica. Ela é feita em papel. Isso, gente, é para vocês já entenderem como que tem que ser a entrega final do trabalho de vocês, tá? Do projeto. O trabalho final, o texto final, eu vou querer nessa formatação. A gente pode até rever isso, mas a gente vai ver. Eu vou depois mostrar como é que faz isso no Word direitinho, mas o padrão dele vai ser esse, que é o padrão de um artigo acadêmico, tá, gente? Todo trabalho acadêmico tem essa estrutura. Então, ele é feito numa formatação, papel branco, A4, né? Todo mundo sabe que é um papel A4, a margem esquerda de 3, a direita de 2, a superior de 3 e a inferior de 2. Então, quando eu abro lá configurar página, eu vou ter esses locais aqui para fazer a formatação, tá? Eu vou lá em margens, vou pôr superior 3, esquerda 3, inferior 2 e direita 2. Aí algumas pessoas me perguntam assim, mas professora, por que não é tudo 3 ou por que não é tudo 2, né? Por que o superior e o esquerdo é 3 e o inferior e o direito é 2? Bom, tem uma lógica nisso, né? O superior tem 1 centímetro a mais, porque geralmente a gente tem um cabeçalho na página. E a esquerda a gente tem 1 centímetro a mais, porque a gente tem a encadernação, né? Do trabalho, seja em espiral, seja em forma de livro, né? Seja como for, eu tenho a encadernação. Então, no momento em que eu faço o cabeçalho e a encadernação, eu vou comer 1 centímetro de cada lado e o meu texto vai ficar centralizado na página com 2 centímetros de cada lado. É por isso que ele tem 3, 3, 2, 2. O formato, né? A orientação da página vai ser retrato. Aí eu dou o OK, né? E aí a gente vai ter títulos de nível 1, né? A estrutura do meu trabalho é os títulos, né? Vou ter lá a introdução, vou ter lá o primeiro capítulo, né? A história do porto, vamos supor, né? Localização do porto. Então, cada título vai ser em seção primária, secundária e terciária. Os níveis das seções, né? As fontes que a gente usa é Times New Roman ou Arial. Eu não coloquei Arial aí, mas também é aceito em Arial. O tamanho da fonte tem que ser 12. Para títulos, todas as letras são em letra maiúscula e negrito. A entrelinha é simples, vai ser alinhado à esquerda, na margem superior, sempre numa página nova. Isso, gente, é a norma para um trabalho que tenha muitos capítulos, né? Aqueles trabalhos com 100 páginas, 200 páginas, uma dissertação de mestrado, um TCC, né? De repente, um TCC que tenha mais de 60 páginas. Então, cada vez que eu começar um título novo, né? Tipo 1, 2, né? Número redondo, ele sempre vai ter que estar numa página nova. Aí eu vou ter os títulos de nível 2, que é aquele 1.1, 1.2, 1.3, que são os subtítulos, né? Então, também vai ser em Times New Roman Arial, né? O tamanho da letra vai ser 12, só que a primeira letra de cada palavra vai ser maiúscula, né? No tipo de nível 1, todas eram maiúsculas. No nível 2, só a primeira é em maiúscula, vai ser alinhado à esquerda. Aí eu tenho os títulos de nível 3, que é a seção terciária, que é aquele 1.1.1, 1.1.2, 1.1.3. A gente vai ter uma ilustração aí nas páginas seguintes aí que eu vou mostrar para vocês. O espaçamento do texto e a fonte é Arial ou Times New Roman, tamanho 12, entrelinha simples ou entrelinha... Se for um trabalho pequeno, né, se for um artigo científico, que geralmente tem 12 páginas, 13 páginas, ele vai ser entrelinha simples. Agora, se for um trabalho maior, como uma... Será que entrou alguém? Deixa eu ver. Alguém entrou? Ou alguém me chamou?
Se for um trabalho maior, como uma dissertação de mestrado, uma tese de doutorado, um TCC, que tiver muitas páginas, né? Tiver mais de 20 páginas, aí eu vou usar a entrelinha de um e-mail, né? Que ele vai ficar com um espaço maior entre uma linha e outra, vai ter menos palavras em cada página, mas também porque eu vou ter mais páginas para poder fazer. E todos os parágrafos têm que ter um parágrafo, né? Tem que ter um recuo, né? De 1,2 na primeira linha. Então, eu vou lá na parte que eu faço a formatação de parágrafo, coloco lá o alinhamento do meu texto, vai ser justificado, depois eu vou abrir um texto para mostrar isso para vocês na prática, tá, gente? Isso é só mostrando como que se faz. O recuo de esquerda e direita vai ser 0, o espaçamento antes e depois também vai ser 0, mas para fazer um parágrafo, né, que é aquela que a professora falava, 2 dedinhos parágrafo, né, aquela primeira linha mais recuadinha, a gente coloca lá, primeira linha 1,2. Em alguns lugares eles pedem 1,25, tá? O espaçamento entre linhas é simples, mas se for um trabalho maior, eu posso selecionar aqui também, abrir, vai ter a opção de colocar 1,5. Dou OK e já vou ter lá o meu texto, né, para formatar. Os títulos com indicação numérica que ocuparem mais de uma linha vão ter que ser alinhados a partir, na segunda linha, alinhados a partir da primeira letra da primeira palavra do título. Mas eu não recomendo títulos com mais de uma linha, tá? Eu recomendo títulos curtos que tenham apenas uma linha, porque títulos com mais de uma linha são muito poluidores, né? Eles poluem muito a página. Então, assim, o título é uma coisa que ele tem que ser curta, rápida, breve, só para dar aquela ideia do que eu vou falar naquele momento. O título das seções primárias, secundárias e terciárias vai ser depois de um indicativo numérico, né, em número arábico, 1, 2, 3, 4, 5, 6, vai ser alinhado à esquerda, separado só por um espaço. Tá? Eu não uso hífen, eu não uso ponto, eu não uso travessão, eu não uso nada disso, a gente vai ver como é que é feito isso aí na prática. Toda seção que eu colocar vai ter que ter um texto relacionado a ela. Então, se eu colocar lá, introdução, eu tenho que ter um texto de pelo menos um parágrafo. Se eu colocar lá, 2, Porto de Santos, eu não posso colocar 2 Porto de Santos, 2.1 localização. Eu tenho que colocar 2 Porto de Santos, colocar pelo menos um parágrafo falando do Porto, e aí sim entrar em 2.1 localização, 2.2 tamanho, 2.3 movimentação, e assim por diante, tá? O indicativo de uma seção secundária é constituído pelo número da seção primária. Então, se o número da minha seção primária é 2, né? Se eu pus lá 2, Porto de Santos, né? A seção secundária vai ser 2.1, localização. Se eu quiser aprofundar um pouco mais, falar um pouco mais da localização, né? Colocar lá Santos, né? Então, eu posso pôr 2.1.1 Santos, falar um pouquinho da cidade de Santos. Mas não é necessário, tá? Então, o mesmo vai ser feito em outras sessões. Então, por exemplo, um trabalho pode ter até 5 sessões. Esqueçam a sessão quaternária e a sessão quinária. Vamos nos concentrar na sessão primária, secundária e terciária. Se a minha sessão primária é 1, tá? Se a minha sessão primária é 1, a secundária vai ser 1.1.1, 1.1.2, 1.1.3. Se a minha seção primária é 2, eu fiz tudo ao contrário, essa indicação das minhas bolinhas, não estão me obedecendo. Então, se a minha seção primária foi 1 e a secundária foi 1.1, a terciária vai ser 1.1.1, 1.1.2, 1.1.3, e assim sucessivamente, e a gente esquece quaternária e quinária. Por quê? Porque, gente, até o 3 já tá bom, né? Tem trabalho meu, artigo, por exemplo, que é poucas páginas, eu uso só primária e secundária, nem terciária eu já não uso, porque começa a ficar muito subtítulo do subtítulo do subtítulo, aí começa a ficar uma coisa maluca, cheia de número, quer dizer, não faz sentido, né? Então, para artigo, para trabalho curto, até a sessão secundária já está ótimo, né? Às vezes tem gente que nem usa, tem gente que só usa a sessão primária, só número redondo e pronto. Bom, então digamos que eu vou fazer aí
um trabalho da UniBR, né? Então, eu tenho que fazer um artigo aqui da UniBR. Então, geralmente, eu vou ter uma página padronizada, vai ter o logotipo da faculdade, vai ter alguma coisa, se for um congresso, vai ter o logotipo do congresso, vai ter alguns dizeres ali falando sobre o que é aquele congresso, e aí eu vou começar a escrever o meu texto. Geralmente, quando a gente participa de congresso, tem um modelo, né? A gente baixa o que eles chamam de template. E dentro desse template, a gente só digita em cima, né? Ele já vem com cabeçalho, com rodapé, já vem só para você preencher, né? E colocar o seu artigo lá dentro. Então, a gente escreve o artigo lá em Word, depois só formata dentro desse ambiente, que eu vou fazer para vocês, para a gente poder fazer a entrega final do nosso trabalho. Eu vou fazer um template e vocês só vão preencher, ele já vai vir eu já vou fazer ele todo padronizado, todo formatado, que é só para vocês irem preenchendo e eu vou ensinar como é que preenche. Então, como é que seria o início do meu trabalho, né? Eu vou colocar o título do meu trabalho, tudo em letra maiúscula, e o subtítulo se tiver. Geralmente, coloca título e subtítulo também em inglês. Geralmente, os congressos pedem para se colocar um título e subtítulo traduzido para o inglês, né? Na sequência, eu vou colocar os autores daquele artigo. Então, o autor número 1, né, tudo com letra maiúscula, entre parênteses, o nome da instituição, que no caso é a UniBR, embaixo o e-mail institucional, tá? Isso é muito importante. Quando vocês fazem qualquer tipo de trabalho, qualquer coisa que vocês vão entregar, qualquer artigo, vocês têm que usar o e-mail institucional. Nada de usar Gmail, UOL, qualquer outro e-mail, Hotmail, né, menininha bonitinha @hotmail.com.br, né, nada disso. A gente tem que usar o e-mail institucional porque ele vai conferir seriedade para o meu trabalho, tá? Todo mundo que está numa instituição tem o seu e-mail institucional. Todo mundo que está na UniBR tem o seu e-mail da UniBR. Então, o que vai usar é o autor1, @unibr.edu.br. Esqueci de pôr o arroba ali. Então, tudo isso é colocado lá no início do meu artigo, para eu identificar o nome do artigo e a quem pertence, evidentemente. Depois eu vou ter que fazer, logo na sequência, um resumo. O que é um resumo, gente? O resumo é um bloco de texto único, né, sem parágrafo, sem nada, que vai começar e terminar, começar na letra maiúscula e terminar no ponto final, né? Pode ter pontuação dentro dele, mas ele serve para quê? Para apresentar para quem vai ler aquele trabalho um panorama geral, tá, gente? Num parágrafo único, eu vou descrever em 250 palavras o que o cara vai encontrar naquele artigo. Por quê? Porque se eu pego um artigo para ler, eu não tenho que ler ele inteiro. Se eu leio só o resumo, eu já sei do que se trata. Eu sei se ele serve para minha pesquisa ou não. Então, o resumo nada mais é do que como se eu for contar o capítulo da novela. Eu vou fazer lá um resumão do meu trabalho, começo, meio e fim, e vou colocar lá dentro. Não tem citação, não tem referência. O resumo é simplesmente eu contar sobre o que é o meu trabalho, do que se trata, tá? Na sequência desse resumo, terminei o meu resumo, eu vou ter até 5 palavras-chave. Palavra-chave, o que é? É aquela palavra que, se eu for procurar no Google o meu trabalho, o que eu tenho que digitar para achar o meu trabalho? Tá? Então, eu vou formular 5 palavras-chave, até 5 palavras-chave, separadas por ponto, iniciadas por letra maiúscula, né? Que vai ser, por exemplo, meu trabalho é sobre carregamento de soja, né? Carregamento de soja no Porto de Santos. O que eu posso usar como palavra-chave? Eu posso usar soja, posso usar navio graneleiro, posso usar granel, posso usar algumas palavras que eu poderia procurar o meu trabalho aí numa busca, se eu precisasse procurar. O abstract nada mais é do que pegar este resumo e traduzir para o inglês. Todo artigo acadêmico que participa de congresso, que participa de revista, precisa ter um abstract, que é essa parte do meu resumo passada para o inglês, e vai ter as keywords, que são as palavras-chave passadas para o inglês também, tá? Então, 3 palavras, né? Pode ser de 3 a 5 palavras, alguns congressos pedem 3, outros congressos pedem 5, né?
E a estrutura básica do meu trabalho, como que vai ser? Eu vou ter uma introdução, eu vou ter uma introdução. Essa introdução é um texto livre, um texto meu, que eu vou introduzir o meu assunto para quem? Para o meu leitor. Eu preciso falar para o meu leitor o que ele vai ler, o que eu quero apresentar ali para ele. É uma problemática, é um artigo de revisão, eu estou só vendo vários artigos e fazendo aí uma compilação, é um problema que eu quero resolver. Na minha introdução, eu vou mostrar para o meu leitor o que ele vai encontrar lá, com palavras minhas, feitas por mim, é um texto autoral. Na sequência, vai vir um embasamento teórico, né, onde eu vou colocar aí todas as coisas que o meu leitor precisa saber para entender o que eu vou explicar, né? Se eu estiver falando do Porto de Santos, por exemplo, eu vou ter que, nesse embasamento teórico, pegar algumas publicações que falem do Porto de Santos e fazer uma revisão disso e mostrar onde foi que eu achei elementos, né? Onde foi que eu me baseei, né? Onde que eu fiz o meu embasamento, quais foram os sites, livros, etc., que eu usei para achar aquele assunto. Depois eu vou fazer o desenvolvimento da temática. No desenvolvimento da temática, eu posso pôr aí quantos capítulos eu quiser. Posso pôr 3, 4, 5, 6, 7, posso pôr vários. Estou falando do Porto, quero falar onde ele fica, quero falar quanto que ele movimenta, quero falar como que é que cargas que ele recebe, quero falar a profundidade, quero falar tipo de navio. Vou pondo, tá? Nessa parte do desenvolvimento da temática. Sempre tomando cuidado para não fugir ao tema central. Aquele tema que foi o tema proposto lá no meu título. Vou fazer um outro capítulo que é bem curtinho, de resultados de discussão, onde eu vou discutir o que eu descobri. Né? O que eu aprendi com esse artigo? O que foi que esse artigo mostrou para mim? O que ele me deu como resultado? E é nesse momento que eu mostro. E as considerações finais, onde eu vou arrematar com palavras minhas também. Então, as únicas duas coisas que são textos autorais é a introdução e as considerações finais. Toda essa parte do miolo do meu trabalho tem que ter citações, e a gente vai ver o que são citações depois do intervalo, que é o nosso próximo slide. Tá? Então, depois do intervalo, a gente vai falar o que são citações e como elas são feitas. Até aqui tá claro, gente? Tá belezinha? Não muito, né? Peguei vocês desprevenidos, né? Com essa parte de trabalho acadêmico, é uma parte chata, né? Professor, deixa eu tirar uma dúvida. Esse Pode conteúdo ele vai estar postado lá na plataforma, né? Isso, a gente vai fazer em cima daquele conteúdo, mas isso serve para qualquer conteúdo, tá, gente? A gente pode aplicar essa formatação em qualquer conteúdo, mas a gente vai trabalhar com aqueles negócios lá que eu falei para vocês do planejamento dos navios, planejamento de carga. Agora a gente vai começar a falar sobre carga, cada grupo vai escolher a sua carga para trabalhar, né, na segunda fase. Na verdade, isso tudo é para a gente depois fazer o trabalho completinho. Quando ele estiver pronto, ele vai dentro desse formato, tá? Respondi a sua pergunta? Sim, professora, beleza. Então tá bom. Mais alguma pergunta, gente? Tá tranquilo, né? Depois vocês não vão falar para mim que vocês não sabiam, né? Então tá bom. Depois do intervalo, eu vou mostrar para vocês o que são citações e por que elas são tão importantes no trabalho, em qualquer trabalho acadêmico, tá? Em qualquer trabalho que vocês venham fazer, é importante que vocês saibam que a citação é obrigatória, tá bom? A gente volta às 9 horas, tá bom assim? Eita, povo que tá dormindo. Ok, professor. Ok. Tá Tá bom, bom. professor. 9 horas nós voltamos. Então tá bom.